Hoje eu vou contar um pouco da minha experiência aqui na Itália. Muitas pessoas perguntam como é conseguir trabalho depois dos 50. Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência aqui com meus chefes, como fui tratado, como eles dão as ordens, que todo mundo, ou quase todo mundo comenta que os italianos são um pouco brutos, né? E também o tempo, né? O tempo que eu trabalhei ali e sabendo que eu podia ter seguido trabalhando nessa empresa por mais tempo, mas eu preferi renunciar, né? Eu vou contar tudo isso para vocês nesse vídeo. Esse vídeo é diferente, vou fazer de um modo mais natural, mostrando um pouco do caminho e vou falando com vocês. Vai ser mais diferente hoje, né? Mas vou tratar de que seja bem curto e preciso para vocês. Esse trabalho que eu consegui aqui na Itália, ele foi através de um encontro em uma igreja onde fazem cursos de italiano gratuitos. Aqui na Itália tem bastante lugares desses que eles dão. Tem bastante pessoas que são voluntariados e eles têm conhecimentos, alguns são professoras. E eu estava em um lugar desses, aprendendo italiano, e eu conheci uma pessoa ali, que ele já trabalhava aqui na Itália, ele já tinha trabalhado em vários lugares, e me contou que ele trabalhava em um magazine. Então eu fiquei até curioso de fazer amizade com ele, de saber, né? Saber como seria a história dele e como ele me pudesse ajudar, né? Se ele trabalhava em uma empresa, óbvio que de repente precisasse de alguém. Aí eu fiz amizade com ele e naquele momento a gente não se entendia muito, porque ele também não falava bem italiano, mas depois a gente foi se aprofundizando e até que um dia eu perguntei para ele, né? Ele trabalhava em uma fábrica e ele conversou com o chefe dele e perguntou se estavam precisando de gente. E para minha surpresa, passaram ali umas 2 semanas e ele comentou um dia: ó, Edson, se você quer trabalhar e está disposto em trabalhar bastante, porque na empresa onde eu trabalho nós trabalhamos bastante, então você podia ir lá e enviar o currículo. Então eu fiquei bastante curioso, né? Curioso para saber onde era a empresa e ir lá levar o currículo. E realmente a empresa era bem longe da onde eu morava. Mas na primeira vez que eu fui levar o currículo, eu fui de ônibus. E ali mesmo, né? Já vou contar um perrengue que eu passei e que vocês devem ficar bem atentos a isso, né? Porque a maioria das pessoas falam de carro, que você deve ter carro aqui, que você deve ter alguma coisa para se locomover, porque é tudo complicado, que é tudo longe, né? E aí eu já tive a minha primeira experiência. Eu fui de ônibus, tipo 2 horas da tarde, né? Sabendo que eu chegaria lá umas 2h30, 3 horas, não sabia, então eu já fui depois do almoço para segurar a tarde. Aí tinha um ônibus, fui de ônibus, cheguei lá, entreguei o currículo, conversei um pouco com eles, e aí depois, como eu volto para casa? Eu sabia que eu descia ali naquele lugar, e supostamente naquele lugar ali, os ônibus voltavam para o centro. Aí eu voltei ali, cara, o próximo ônibus era 6h30. 6h30 da tarde. Tu imagina? Ficar ali mais de 3 horas praticamente esperando ônibus. Olha, esse já foi meu primeiro perrengue em buscar trabalho em fábrica fora da cidade onde você mora. Então praticamente quando você vai buscar trabalho, você deve buscar perto da onde você mora, porque realmente se você vai querer buscar em fábrica fora da cidade, você vai passar isso. Realmente vai precisar de carro, não tem outra. Eles me chamaram
já na próxima semana. Na próxima semana eles estavam me chamando, já falaram se eu podia ir para lá, pra gente conversar, que eles estavam precisando de 2 pessoas. Aí eu fui para lá, conversei com o dono, ele falou que eu ia ganhar 1.450 euros, que meus horários de trabalho seriam horários diferentes, seriam, como dizem aqui, que turnos, o turno das 6 da manhã, tinha o turno das 7 e o turno das 3 da tarde. Esses eram os 3 turnos. Então, ele falou que eu ia ganhar 1.450 por mês. Esse era o salário limpo, né? 1.450. Ele perguntou se eu tinha carro. Eu falei que não tinha carro, que eu estava naquele momento, eu estava em bicicleta. Ele falou assim: você vai poder aguentar vindo da tua cidade, você vai poder aguentar vindo da tua cidade até aqui no trabalho? Eu falei: olha, eu vou dar um jeito. Então tá bom. Então a gente se vê amanhã de manhã, aí você vê como você chega aqui e a gente vai explicando para você como funcionam as coisas. Que eu ia receber o salário, né? Se eu tinha os documentos, se eu tinha algum tipo de conta aqui na Itália. Eu falei para ele que eu estava usando o AIS no momento e que depois eu ia tirar uma conta na posta italiana, tipo um cartão de débito, né? Que você vai colocando dinheiro, né? Então, no momento seria através da Wise. Foi de boa. Eu também tive que levar comida de casa. A comida eu tive que levar porque lá eles não davam comida. Lá eu tinha que levar mesmo, né, pessoal? Aí começou toda a minha história, né, que eu vou contar agora. Cara, não foi fácil. Não foi fácil. Porque é 18 quilômetros. Já vou ir contando para vocês. 18 quilômetros. 18 quilômetros. Mais de uma hora andando em bicicleta até chegar lá. Cara, não terminava nunca. Eu não estava tão acostumado a andar de bicicleta tanto tempo. Até podia andar 1 hora de bicicleta. Eu podia. Mas não com pressão, né? Eu tinha uma pressão de horário. Eu tinha uma pressão de chegar bem, né? Eu cheguei bem suado. Isso sim, né? Então, olha, eu de manhã cedo se levantava praticamente 1h30 antes para ir para o trabalho. 1h30 antes. Sabe o que é isso? Era como trabalhar no Brasil e tá pegando o ônibus, ou ônibus da empresa, ou até mesmo ônibus público, né? Para ir trabalhar e ficar 1h30 longe do trabalho. De manhã cedo eu pensei em bastante coisas. Trabalhar 1h30, mas ali é 1h30 em bicicleta, né? De carro era pouco tempo, de carro era 10, 12 minutos. Era pertinho, mas de bicicleta era longe. Mas olha, então, contando pra vocês, eu saía de manhã cedo, chegava no meu trabalho, comia alguma coisinha, porque eu saía cedo, né? Então eu não comia muito de manhã, eu comia na hora que eu chegava no trabalho, pra ali já ter um pouco de alimentos para aguentar o tranco até a hora do almoço. Então era uma coisa bem interessante, né? Foi uma coisa que eu tive que me organizar bem com a minha mulher, né? Eu também tive que levar comida de casa. Nesse trabalho eu tive bastante experiências boas. Eu tive que praticar bastante o italiano,
As pessoas que estavam trabalhando ali comigo, quase ninguém entendia italiano, eram pessoas de outros países. Então eu tive que realmente me esforçar bastante, porque não tinha outra maneira de se comunicar ali. E as pessoas tampouco falavam bem italiano, então eu tive que realmente se esforçar para poder entender eles, né? Porque eu tinha bastante colegas ali que eles não tinha como se comunicar. O idioma vai abrir porta para vocês. Realmente a minha experiência aqui tem sido boa, porque eu tenho todos os documentos, o meu italiano é um italiano bom, dá para se entender muito bem, posso me virar muito bem. Então, mas eu tenho visto outras realidades que são completamente diferentes. Você realmente tem que chegar aqui com um italiano bom, um italiano que se possa entender bem, que vocês percebam realmente o que eles estão explicando para vocês, porque senão vai ficar muito difícil. Vocês vão estar todos os dias com medo, não sabem o que eles estão falando, não sabem como eles estão se explicando com vocês. Vocês não vão saber receber uma ordem, não vão saber executar, né? Vocês vão ter que estar perguntando. É chato isso. Como você se sente frustrado, humilhado, porque as pessoas vão reaccionar. Nossa, já expliquei 2 vezes, 3 vezes, o cara não entende. Então, graças a Deus, eu cheguei com um italiano bom, cheguei com documentos. Então, a minha realidade é diferente, mas eu tenho visto muitas pessoas com outras realidades. Pessoas sem documentos, pessoas que não entendem praticamente nada em italiano. Me relacionei com bastante pessoas de outros países, porque eu frequentei curso de italiano em várias igrejas aqui. Então eu conheci muita gente. E realmente, olha, uma dica, pessoal, vem com italiano, principalmente italiano. Tem que ser um italiano bom. Assim você não vai ter aquele medo e vai fazer as coisas tranquilo e vai entender bem a ordem que eles te mandaram fazer, né? Mas, olha, cada um tem uma realidade, cada um vai ter a sua experiência e realmente eu desejo o melhor para cada um que se atreve realmente a vir para cá. E da idade, que eu comentei no vídeo, a idade, cara, a idade aqui, pessoal, aqui a idade não importa. Tem muita gente maior fazendo serviço que jovens deveriam fazer e os jovens não se atrevem. E os caras aqui têm uma saúde muito boa mesmo, 50, 60, 65 anos. Os caras estão fazendo muita coisa ainda como se tivesse 20, 30 anos. Então, trabalho tem bastante e vocês podem vir tranquilo que trabalho não vai faltar, beleza? Então eu mando um abraço para todos vocês. Espero que vocês encontrem o melhor caminho e que possam chegar aqui e encontrar realmente as portas corretas para vocês prosperar realmente e ver esse mundo maravilhoso, esse mundo lindo que a gente ainda não conhece. Digamos, saindo de um país que você viveu toda uma vida e ir morar num outro país que é totalmente diferente. É uma audácia mesmo, contra todas as tuas crenças e todas as tuas visões e ideias que você tinha. Aqui atualmente vira de perna para cima, porque você vê cada coisa aqui que é incrível. Beleza, pessoal? Obrigado por escutar esse vídeo até o final. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode deixar uma mensagem aí. Se eu saber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou buscar algumas informações mais oficiais e vou mandar para vocês, tá bom? Tchau, tchau.